Fala aí pessoal, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de HTML. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde a gente viu as principais tags do assunto formulário no HTML, mas a gente ainda tem bastante coisa para ver. Então já vamos aqui para a tela do computador para a gente começar. Então beleza pessoal, já estou aqui com o nosso código pronto para começar, rodando aqui do lado no Live Server. E o primeiro input que a gente vai ver aqui nesse vídeo é o input type image. E aí pelo nome dele você pode achar que esse input serve para a gente enviar imagens através do nosso formulário. Mas não pessoal, esse input aqui, assim como o input type submit, ele tem o poder de submeter o nosso formulário. Então a gente consegue enviar o nosso formulário utilizando o input type image, assim como o input type submit. A diferença entre eles é que o input type submit, ele recebia um texto dentro do botão, e a gente passava esse texto utilizando o atributo value. Já o input type image, ele assume uma forma de imagem, tá? Então a gente precisa passar para ele um link, né, um endereço da onde está a nossa imagem, e essa imagem ela vai assumir a forma do nosso botão. Então se eu salvar aqui, você vai ver que a gente tem um texto enviar, e esse ícone aqui ele representa um erro, né? É como se tivesse uma imagem, mas essa imagem está com algum erro e a gente não conseguiu carregar. E você vai ver que em lugar nenhum aqui eu estou colocando esse texto que está aparecendo aqui de enviar. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como é que a gente coloca a nossa imagem dentro desse botão. E aí, para isso, a gente já viu que a gente tem o atributo src. Então, eu vou pegar uma imagem qualquer aqui no Google, vou colocar aqui Send Icon. Vou aqui em Images, para a gente ver somente as imagens. Vou aqui em Tools. E aqui na cor, eu vou colocar transparente para a gente pegar um ícone PNG, né? Um ícone com fundo transparente. Então, eu vou pegar esse daqui. Vou salvar ele aqui na minha pasta de downloads com o nome de Icon. Veja que a extensão aqui é PNG. Eu vou colocar esse ícone junto com o nosso formulário aqui, né, na mesma pasta. Então, como eles estão na mesma pasta, eu vou passar aqui somente icon.png. E salvando aqui agora, você vai ver que a gente tem a imagem aqui no nosso site. Bom, mas essa imagem está gigante, né? Então eu posso usar aqui também o atributo width, que a gente já viu, que eu posso setar uma largura e vou setar aqui uma largura, por exemplo, de 50 pixels. Então pronto, tenho aqui uma imagem e essa imagem é o botão do nosso formulário. E aí um outro atributo que a gente pode usar aqui, que a gente também já viu, é o atributo alt, onde eu coloco um texto alternativo. Se eu tirar aqui, por exemplo, o N do meu ícone, você vai ver que agora não vai aparecer nada na tela. Por quê? Porque o texto enviar que estava aparecendo aqui, ele foi substituído por o texto vazio que eu coloquei no meu atributo alt. Então se eu colocar aqui, por exemplo, submeter, você vai ver que agora eu tenho, ao invés de enviar, que é o que estava aparecendo antes, eu tenho o íconezinho de erro da imagem e o texto submeter. Tá? Então eu posso substituir aquele texto, se eu tirar aqui você vai ver que vai voltar o texto enviar. Então eu posso substituir esse texto se eu quiser utilizando esse atributo alt, beleza? Bom, o segundo input que a gente vai ver aqui é o input type hidden. Input type hidden. Hidden em português significa oculto, escondido. Se eu salvar aqui você vai ver que a gente não tem nada na nossa tela. E é exatamente isso que esse campo faz. Eu vou apertar aqui F12, vou inspecionar aqui a nossa página. Você vai ver que logo abaixo do meu input eu tenho aqui o input type hidden, só que ele não aparece na tela. Então para que eu quero um input que não aparece na tela? Bom pessoal, a gente que é desenvolvedor, às vezes vai precisar trabalhar com algum dado na tela que a gente não quer que o usuário tenha acesso, tá? Como um número de token, por exemplo. Eu poderia carregar um número de token dentro desse input e trabalhar com esse número fazendo alguma coisa ali com JavaScript, por exemplo, tá? Então, esse input, a gente consegue ter um ID, como a gente já viu, o atributo ID, o atributo name e também o atributo value aqui dentro. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, teste, você vai ver que aqui dentro ó, eu tenho o value teste. Então, eu conseguiria recuperar pelo JavaScript esse valor aqui, utilizando o name ou ID desse campo, e fazer alguma coisa a partir disso. Tá? Então, é para isso que esse input serve. Bom, o próximo input que a gente vai ver é o input type color. E salvando aqui você vai ver que a gente tem um quadradinho preto aqui. Isso daqui é um seletor de cores, pessoal. Se eu colocar aqui no Google Color Picker ou seletor de cores mesmo, você vai ver que é exatamente a mesma ferramenta, tá? Então, clicando aqui, a gente tem uma caixa aqui onde a gente consegue selecionar várias cores, tá? Eu consigo mudar aqui, por exemplo, e aí eu consigo selecionar qualquer cor. Você vai ver que aqui nesse quadradinho, a cor que aparece é a cor que está selecionada,
E aí aqui embaixo a gente tem algumas ferramentas, então vamos ver aqui uma por uma. Primeiro, aqui nessa bolinha é somente uma representação da cor, assim como aqui, a cor que eu seleciono ela muda tanto aqui quanto aqui, tá? Então aqui eu não consigo fazer nada, é somente uma representação da cor que está ali. Aqui, essa ferramenta é o conta-gotas, provavelmente você já viu também em outras ferramentas aí do Windows, como o próprio Paint, por exemplo. Mas eu consigo, através dessa ferramenta, selecionar qualquer imagem, qualquer cor aqui no meu navegador, tá? Não só aqui dentro da minha página em si, mas se eu tiver uma outra aba, por exemplo, aqui aberta, eu não consigo entrar na página, mas a própria cor, né, da aba eu consigo selecionar. Então, por exemplo, vou entrar aqui no Google. E aí agora você vai ver que eu consigo, através dessa ferramenta, selecionar as cores da logo do Google aqui, por exemplo, tá? Então, eu consigo, não só dentro da nossa página, mas qualquer coisa aberta aqui visualmente no navegador, eu consigo selecionar a cor utilizando essa ferramenta aqui, beleza? Aqui do lado eu tenho somente um slider, né, pra gente selecionar o tom que a gente quer escolher a cor. E aqui eu tenho o código dessa cor, tá? No caso aqui em RGB. Se eu clicar aqui eu consigo trocar para outros padrões de cores aí, por exemplo, hexadecimal, tá? Só que se eu clicar aqui fora, ele vai voltar para o padrão RGB, que é o que vem como default, né? Então eu consigo selecionar aqui, mas quando eu clico fora ele volta, tá? E isso daqui eu não consigo clicar aqui para copiar, tá? Se eu clicar aqui Ctrl C, por exemplo, você vai ver que eu não consigo copiar, tá? Não cola, ok? E aí eu consigo também aqui dentro desse input usar os mesmos atributos que a gente já viu, como ID, name ou value. E o legal aqui, eu vou salvar aqui, vai voltar o preto, né, que é o padrão. Mas dentro do atributo value aqui, eu posso colocar a cor que eu venho como padrão aqui ao invés do preto, tá? Que é a cor que está selecionada. Então eu vou voltar aqui no Google de novo, naquele Color Picker. Vou pegar aqui, por exemplo, esse verde aqui, ó, esse código hexadecimal. A gente ainda vai ver falando sobre CSS, tá? Sobre as cores, o que é o RGB, o que é esse HSL, o que é hexadecimal. Mas pegando aqui o código hexadecimal dessa cor, eu vou colocar aqui dentro do meu atributo value e salvando, você vai ver que agora como padrão vem exatamente a cor que eu peguei lá no Google, beleza? Só lembrando que isso aqui é um código hexadecimal e ele precisa estar entre as aspas. Bom, o próximo tipo de input que a gente vai ver aqui é o input type date. Salvando aqui. Você vai ver que a gente tem aqui um calendário, tá? No padrão 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Clicando aqui eu posso digitar, né, a data, por exemplo, a data de hoje, tá? Somente eu não preciso apertar nada, quando eu coloco ali os 2 dígitos ele muda para o próximo campo, tá? Então eu posso fazer dessa forma. Ou eu posso clicar aqui nesse ícone de calendário, que ele abre aqui pra gente esse calendário completo aqui no HTML, tudo já pronto aqui pra gente. Eu posso limpar aqui para voltar, tá? O estado original, que é zerado. O dia de hoje ele já vem selecionado aqui em azul, mas ele não está aqui selecionado ainda, você vai ver. Se eu clicar nele, aí sim ele está selecionado, tá? Eu vou limpar aqui. Quando eu seleciono qualquer outro, ele fecha automaticamente o calendário e já coloca essa data que eu selecionei aqui dentro, tá? Deixa eu limpar novamente, ou eu posso já selecionar a data de hoje, assim como clicando aqui no dia, clicar aqui em hoje e já vem por padrão aqui também, tudo preenchido pra gente. E aí você vai ver aqui que aqui em cima eu tenho a opção de trocar o mês ou o ano, né, que eu quero escolher. Então 2023, por exemplo, clicando em cada ano a gente tem os meses aqui, e clicando no mês a gente já tem o calendário aqui aberto. Eu também posso selecionar por aqui um mês, no caso, indo de 1 em 1, né, para cima ou para baixo. E aí só uma curiosidade aqui, se você for olhar aqui, a gente consegue ir tanto para baixo quanto para cima, né, nos anos. E o primeiro ano que a gente consegue selecionar aqui é o ano 0001, tá? Então, né, faz sentido, a gente não consegue voltar aqui para baixo do ano 1, ok? Só que para cima, a gente consegue ir até o ano 275.760. Então vou colocar aqui, por exemplo, dia 1 do 1. E aí como é que eu descobri isso, né? Só para você saber, não foi rolando aqui para baixo para ver até onde ia. Eu coloquei aqui e fui digitando 9. E aí você vai ver que ele consegue, ele permite, né, que a gente digite mais do que 4 dígitos. Então eu fui colocando 9 aqui até onde ele deixou. E clicando aqui fora, ele ajusta automaticamente para esse ano de 275.760. E uma curiosidade, né, só para você ver aqui, ó, esse é o último, a gente não consegue ir mais para baixo, tá?
Só que uma curiosidade também é que a gente não consegue entrar no mês de setembro, tá? Ele não vai até dezembro. No mês de agosto, a gente consegue selecionar aqui qualquer data, só que se eu colocar aqui, por exemplo, setembro, você vai ver que já buga, tá? Ele não permite que eu entre no mês de setembro, tá? Colocando aqui, ó, eu não consigo selecionar qualquer data de setembro. Automaticamente ele volta para 30 de agosto, tá? Mesmo aparecendo aqui setembro, eu não consigo entrar, tá vendo? Só uma curiosidade aí, né? Porque eu tive esse trabalho à toa aí de fazer isso, então eu queria passar isso aqui para vocês também. Bom, então deixa eu salvar aqui para a gente voltar ao estado inicial. E aqui a gente consegue usar os mesmos atributos que a gente já viu: ID, Name e Value. E aí no Value a gente tem uma coisa legal aqui. Eu vou salvar aqui. Você vai ver que por padrão a gente tem aqui D, M e A, né? Dia, mês e ano, no padrão que eu já falei, né? 2 dígitos e 4 dígitos. E aí pelo atributo Value, assim como na cor, a gente consegue passar uma data padrão ali, né? Uma data default, digamos assim, que já vai vir selecionada para o nosso calendário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 22 de 1 de 2007. Vou salvar aqui, você vai ver que nada mudou. Por quê? Para isso aqui funcionar, pessoal, a gente precisa corrigir duas coisas aqui. A primeira é em relação ao separador que eu coloquei aqui, que foi a barra. O atributo Value, ele espera um formato específico, que é utilizando o traço como separador, e não a barra. Só que salvando aqui, você vai ver que não aparece nada ainda na nossa tela. A segunda coisa que a gente precisa corrigir aqui, pessoal, para que esse valor apareça aqui dentro do nosso visor, é em relação ao formato da data. A gente aqui no Brasil utiliza o formato dia, mês e ano, só que assim como os nomes aqui de atributos estão todos em inglês, aqui ele também não está esperando o padrão que a gente conhece para data. Então lá fora, em outros lugares aí, eles utilizam o padrão ano, mês e dia. Então eu vou inverter aqui, por exemplo. Então vou colocar 2007 -mês, vou colocar 1 e o dia 22. Salvando aqui agora, então você vai ver que aí sim a nossa data aparece aqui dentro do nosso input. Outros dois atributos legais que a gente pode usar aqui, e a gente também já viu, são os atributos min e max. Esses atributos eles permitem que a gente selecione um intervalo de data que a gente quer permitir que o nosso input aqui aceite. Então eu vou colocar aqui a data de hoje também, no Value. Hoje é dia 27. Então beleza, tá aqui a data de hoje. E imagina que eu esteja fazendo aqui um evento, que o meu evento vai acontecer na semana que vem, do dia 29 até o dia 2, e esse formulário é um formulário de inscrição. Então eu quero que o usuário entre aqui e selecione a data que ele quer ir, por exemplo, no meu evento. Então como data mínima, né, que vai começar no dia 29, então vou colocar aqui no mesmo formato, tá? Então 2024, do mês 1, no dia 29 é a data mínima que o nosso usuário vai conseguir selecionar e vai até o dia 2. Então, na data máxima aqui eu vou colocar 2024, mês 1, mês 2 no caso, né, perdão, mês 2, no dia 2. Salvando aqui agora, você vai ver que a gente não consegue selecionar qualquer outra data aqui do nosso calendário, somente nos dias, naquele intervalo ali que eu estipulei, beleza? Só uma observação aqui, é que se eu colocar aqui no Value para já vir selecionada alguma data que esteja fora desse range aqui, o calendário ele vai vir com aquela data selecionada normalmente, tá? Só que quando eu enviar o formulário, se eu não alterei para uma data que esteja dentro desse range aqui, automaticamente o formulário vai dar um erro falando que eu preciso selecionar uma data dentro do intervalo que eu especifiquei, ok? Um outro atributo que a gente pode usar aqui é o atributo Step. Eu vou tirar aqui primeiro esses três, vou colocar aqui Step, que significa passo, né? E por padrão é 1, ou seja, eu consigo selecionar qualquer dia do meu calendário. Se eu colocar 2 aqui e salvar, agora você vai ver que ele fica alternando, né? Entre dia sim, dia não, ele desabilita aqui, eu não consigo mais selecionar essa data, tá? Então, se eu aumentar aqui para 3, por exemplo, você vai ver que somente de 3 em 3 dias eu tenho uma data que eu possa selecionar, beleza? Passando aqui para o nosso próximo tipo de input, se eu tenho um input para data, eu também tenho um input para hora, e esse é o input type time. Salvando aqui, você vai ver que agora eu tenho aqui 2 tracinhos, 2 pontos, 2 tracinhos, e aí eu posso, assim como na data, digitar aqui, tá? Então vou colocar aqui 11:2, ou eu posso clicar aqui no íconezinho de relógio, e aí abrem essas duas colunas aqui pra gente. Essa primeira aqui é a hora, então ela vem de 0 até 23, tá? Então eu posso selecionar a hora clicando aqui, e essa daqui vai de 0 até 59, tá? Então tá aqui.
só que ela é de rolagem infinita, tá? Então se eu ficar rolando aqui, ele vai para 59, volta para o 0 e eu vou ficar rolando aqui infinitamente. Então aqui eu posso selecionar os minutos. Então novamente aqui eu posso usar os atributos ID, Name e Value. E o Value aqui eu consigo também já colocar, vou salvar aqui primeiro, vazio. E eu consigo colocar um horário já padrão aqui, então por exemplo 14:01. Salvando, você vai ver que essa hora já vem aqui selecionada pra gente. A gente também pode usar aqui os atributos min e max, tá? Então por exemplo, o horário mínimo que eu posso selecionar aqui 11 horas e máximo meio-dia. Só que diferente aqui do input type date, ele não desabilita, tá? Então eu consigo normalmente selecionar aqui qualquer data, qualquer horário, perdão. Só que se eu enviar o formulário com a data fora desse range, ele vai dar um erro, tá? Então ele não desabilita, só que eu só consigo enviar o formulário com algum horário selecionado dentro desse range aqui. O atributo step ele também funciona de forma diferente aqui, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, mesmo que seja o valor 1 e salvar aqui, você vai ver que agora abriu mais um campo aqui pra gente, mais uma coluna, que é a coluna dos segundos, tá? E aí mesmo se eu mudar aqui para 2, para 3, ele vai continuar ali da mesma forma, tá? Que é colocando essa coluna dos segundos aqui pra gente selecionar também, beleza? E aí da mesma forma, vai de 0 até 59, sendo rolagem infinita aqui. Bom, então nós vimos aqui o input type date e o input type time. E a gente tem mais um aqui legal, que é o input type date time local. Então ele junta esses dois inputs que a gente acabou de ver. Salvando aqui, você vai ver que agora a gente tem um calendário aqui, né, para selecionar dia, mês e ano e também o horário. Abrindo aqui o calendário, você vai ver que é exatamente a junção dos dois que a gente já tinha visto, tá? Então eu posso selecionar da mesma forma que a gente viu uma data e também um horário aqui. Uma diferença aqui é que o atributo value agora, antes a gente passava aqui, né? Deixa eu colocar aqui no input type date de novo. Um value no padrão ano, mês e dia, tá? Então, por exemplo, 2022-5-1. Salvando aqui, beleza, temos aqui nossa data. E no input type time, a gente passou o value aqui como hora, minuto. Então aqui, no caso, a gente vai juntar as duas coisas. Então vou colocar aqui, por exemplo, 2022-05-01 e a hora 15:04. Só que entre esses dois aqui, tá? Exatamente aqui, ó, entre a data e o horário, eu vou colocar a letra T maiúscula. Salvando aqui, você vai ver que a gente tem então nossa data e nosso horário aqui selecionados. Sem a letra T não funciona, tá? Eu preciso dessa letra T aqui, que vem de time, tá? Então, para poder fazer essa junção dos dois valores. Uma outra diferença aqui é que o atributo step, vou colocar aqui 2, você vai ver que ele habilita aqui os segundos, mas ele não altera absolutamente nada aqui no nosso calendário, tá? Então ele funciona aqui no input type date time local somente para as horas, tá? E não assim como no input type date. Então eu consigo normalmente selecionar qualquer data aqui, ele só adicionou aqui pra gente os segundos. Passando para o nosso próximo tipo de input, ainda nessa linha de tempo aí, né? A gente tem o input type week. Week significa semana, em inglês, então salvando aqui você vai ver que aparece semana, 2 tracinhos, e aqui vai entrar o número da semana, de 4 tracinhos, aqui vai entrar o ano, tá? Então clicando aqui, né, eu poderia digitar aqui também, semana 04 de 2024, por exemplo, ou clicando aqui no tracinho você vai ver que a gente tem aqui os números da semana, do ano, que vão de 0 até 52, tá? Que é quantas semanas a gente tem no ano, beleza? Então 52 aqui ele volta pro 1, só que no caso já no próximo ano, tá? Então esse é o nosso input type week. E aí qual que é o padrão então para a gente passar um valor aqui, né, utilizando o atributo value? A gente vai colocar o ano, então 2025 por exemplo, traço, e aí eu vou colocar a letra W aqui primeiro, de week, para depois colocar o número da semana, então por exemplo 01. Salvando aqui, você vai ver que a gente tem semana 1 de 2025. Se eu tirar essa letra aqui, ele não funciona, beleza? Assim como o T ali que a gente viu. Então a gente precisa dessa letra aqui para poder funcionar. A gente também pode usar aqui os atributos min, max, que a gente já viu. Só colocar nesse padrão ali, tá? Então, por exemplo, 2025, traço W01 e o max 2025, traço W02. Tá? Então, esses são
eu só consigo selecionar alguma data dentro desse range que eu estipulei, ok? E a mesma coisa para o atributo step, eu também posso colocar aqui step 2, por exemplo, e aí aqui ele funciona, tá? Deixa eu tirar aqui o min e max. E eu só consigo então selecionar, né, nesse caso aqui, 2 semana sim, semana não, tá? Ele vai alternando ali pra gente e desabilita, tá? Semana sim, semana não. E aí o último input aí que a gente vai ver nessa linha de tempo é o input type month, tá? Salvando aqui, month significa mês, então a gente vai ver aqui o mês escrito por extenso, né? E o ano aqui no mesmo padrão de 4 dígitos. Então vou clicar aqui no calendário, você vai ver que ele é um calendário normal, só que a gente não consegue selecionar o dia, tá? Assim como a gente já tinha visto, então voltando aqui para cima ou para baixo eu posso selecionar o ano, e aí os meses aqui para a gente clicar e escolher. Então ele aparece aqui escrito por extenso, junho de 2022. E aí o formato para a gente usar aqui nos atributos value, min e max é somente o ano, então por exemplo 2024, traço o número do mês, então por exemplo 05, salvando aqui maio de 2024, tá? Mesma coisa no min e max, 2024 traço 04, max 2024 06. E aí você vai ver que ele desabilita qualquer coisa fora desse range. A mesma coisa com o step, vou passar aqui step 2, deixa eu tirar aqui de novo o min e o max. E tá aí de novo desabilitado, então aqui funciona normalmente como a gente já tinha visto. E aí, aproveitando o gancho, né, que eu tô falando toda hora aqui de range, a gente tem um input type range. Range vem do inglês, né, quer dizer faixa, mas entenda aqui como um intervalo de possibilidades. Então, por exemplo, se eu quero selecionar pessoas de 18 a 20 anos, eu quero pessoas dentro desse range, dentro desse intervalo. E o componente que a gente tem aqui no HTML é exatamente um slider, tá? Que vai selecionar algo dentro desse intervalo que eu coloquei. Então, por exemplo, aqui de 0 a 100, tá? Esse componente slider é um componente, por exemplo, que você aumenta e diminui o volume. Aí você provavelmente já viu. Eu posso usar aqui a tag label, que a gente já viu. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar label, vou colocar volume mesmo, tá? Então, faltou aqui, né? Name, volume, e aqui o atributo for volume. Então, beleza, tenho aqui a escrita, né? Volume, e do lado o nosso input. Eu posso usar aqui os atributos min e max, que a gente também já viu. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui min 0 e max 100. Você vai ver que, vou salvar aqui de novo, por padrão ele vem exatamente aqui no meio. Se eu colocar aqui agora, por exemplo, um value de 60, ele vai andar um pouquinho para frente, como se fosse 60%. Então 70, ele vai andar mais um pouquinho. Mas isso porque o meu max aqui está 100. Se eu colocar, por exemplo, aqui 70 no máximo, né, e nosso value é 70, então ele foi lá para o final, ele já está no máximo dele. E aí a gente tem também aqui o atributo step. Eu vou voltar aqui o value para 50, por exemplo. Vou colocar o max no 100. Vou salvar, então beleza. Temos aqui ele no meio. E você vai ver aqui que eu consigo andar de 1 em 1. Praticamente eu consigo passar, praticamente não, né? Eu consigo passar por todo o nosso slider. Só que se eu colocar aqui um step, por exemplo, de 5 e salvar, agora você vai ver que ele dá uns pulinhos, sabe? Uns saltos. A gente não consegue passar, por exemplo, do 1 até o 5, a gente não consegue andar em 1 por 1 como estava antes. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 20, ele só vai andar 5 vezes aqui dentro de 100, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu não consigo andar mais do que 5 vezes aqui. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o step de 50, ele só vai andar 2 vezes aqui. Tá? Entre o 0 e 50, por exemplo, eu não consigo selecionar nada entre esses dois valores. Tá? Então, ele só vai andar 2 vezes de 50 a 50. Acho que ficou claro aí, né? Seguindo para o nosso próximo tipo aqui de input, a gente tem um input type e-mail. Input type e-mail. Vou salvar aqui e você vai ver que ele é exatamente igual ao input type text. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Primeiro, eu vou apagar aqui todos os outros que a gente já viu. E vou colocar, né, que até agora não estava, dentro de uma tag form, de fato, com todos os atributos que a gente já viu e um input type submit aqui também. Input type submit, value enviar,
E aqui no form vou colocar o action para o mesmo site que a gente estava usando, https://ig.com.br, method, e botar como post. Beleza, então temos aqui agora, se eu colocar alguma coisa aqui, enviar, tá lá na IG. Deixa eu voltar aqui e vou fechar isso daqui também. E aí qual que é a primeira diferença então desse input? Bom, você viu que se eu não colocar nada aqui e enviar, ele foi lá para o site da IG normalmente. Mas se eu colocar alguma coisa aqui, qualquer coisa, e tentar enviar, você vai ver que ele dá um erro. Ele pede para eu incluir aqui um arroba, porque se é um input type e-mail, a gente sabe que um e-mail precisa ter um arroba, tá? Vou colocar aqui um arroba, vou tentar enviar novamente e ele também não vai, porque ele precisa de algum caractere depois do arroba, tá? Qualquer que seja, então vou colocar aqui por exemplo A, vou tentar enviar e agora foi. Isso porque a gente sabe que um e-mail ele precisa ter, né, alguma coisa, arroba, outra coisa. A gente não pode ter um e-mail somente com arroba, que termina com arroba, ou que não tenha arroba, por exemplo, tá? Então é obrigatório ter algum caractere, que seja um, por exemplo, um arroba e um outro caractere. Qualquer coisa nesse formato ele aceita, tá? Fora disso a gente não consegue enviar o nosso formulário. Um outro atributo que a gente pode usar em conjunto aqui com o input type e-mail é o atributo pattern. Pattern em inglês significa modelo ou padrão, e é exatamente para isso que esse atributo serve, para a gente estipular um modelo que vai ser seguido aqui pelo nosso input. E a gente não consegue enviar o nosso formulário se o que for digitado aqui no input não estiver dentro daquele modelo que a gente especificou. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui @gmail.com. Antes do ponto aqui eu vou colocar essa contrabarra. E aí, se eu tentar enviar agora o formulário com qualquer coisa que não esteja seguindo o @gmail.com, você vai ver que ele não vai. Vou colocar aqui o Gmail, ó, foi normalmente. Agora, se eu colocar gmail.com.br, não vai, tá? Qualquer outra coisa que fuja do gmail.com, né, o final aqui, @gmail.com, ele não permite a gente enviar o nosso formulário. E aí, o que é esse ponto e esse mais, essa contrabarra aqui? Por que eu não só coloquei @gmail.com direto aqui? Bom, pessoal, isso aqui é um outro assunto que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, que é o assunto de expressões regulares, tá? Ou regex. A gente não vai falar sobre isso aqui. Eu queria que você conhecesse o atributo pattern, para que ele serve, mas a gente fala sobre isso em um outro vídeo, beleza? Se você precisar usar algo parecido com o que a gente fez aqui, é só você pesquisar no Google aí, que já tem diversos padrões prontos lá. É só você copiar e colar aqui dentro do seu atributo e vai funcionar normalmente. Beleza? Então a gente fala sobre expressões regulares em um outro vídeo e vamos continuar aqui com os nossos atributos no HTML. Eu vou apagar aqui então o pattern e aí eu vou usar o input type e-mail aqui para falar de outros dois atributos muito importantes que inclusive são usados aí com qualquer outro campo do nosso formulário. O primeiro é o atributo required. Deixa eu salvar aqui primeiro. Eu vou enviar aqui o nosso formulário e você vai ver que ele está sendo enviado normalmente. Agora, esse atributo, que é um atributo booleano, então eu vou colocar aqui somente required. Required significa requerido, né, ou obrigatório. E aí, salvando aqui, tentando enviar agora, você vai ver que eu não consigo mais. A gente tem um erro que preencha este campo. Então, é para isso que esse atributo serve, tá? Ele vai dizer quais campos do nosso formulário são obrigatórios. Eu não consigo enviar o formulário se esses campos que tem o atributo required não estiverem preenchidos, beleza? É bem comum você ver esse atributo, você vai usar bastante ainda, então eu queria apresentar ele aqui para vocês. E o segundo atributo que eu queria falar aqui é o atributo read-only. Read-only em inglês significa somente leitura, e é para isso que esse atributo serve, tá? Ele também é um atributo booleano, e agora com ele declarado aqui, eu não consigo mais digitar nada no nosso campo, tá? Se eu tento digitar aqui, você vai ver que nada entra aqui no meu campo, porque ele é um campo agora somente de leitura. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um value, vou colocar aqui teste, por exemplo, eu vou salvar, você vai ver que o teste aparece aqui normalmente, eu consigo inclusive selecionar e copiar, tá? Vou colar aqui, ó. Ele funciona, só que eu não consigo mais digitar nada nesse campo aqui, tá? Porque agora ele é somente para leitura. Eu só queria também aproveitar aqui para falar da diferença do read-only para o disabled. Vou tirar aqui esse value, vou salvar aqui. O disabled, como a gente já viu, ele desabilita o campo. E o read-only, o campo ele não está desabilitado, apesar da gente não conseguir digitar, tá? Então a primeira coisa é que aqui, ó, por exemplo, clicando no campo e clicando fora, você vai ver que eu consigo focar no campo, né? O focus aqui está sendo ativado. A gente ainda vai ver sobre o focus no CSS, mas você vai ver que a borda dele aqui está ficando mais escura, tá? E ele é um campo visualmente assim, ó, quando ele não está focado, idêntico a qualquer outro.
diferentemente do disabled. Vou colocar aqui disabled, você vai ver que ele fica um cinza mais claro, tá? E eu não consigo mais clicar. Então essa é a primeira diferença entre o disabled e o read only. E uma outra diferença muito importante aqui do disabled para o read only é que o disabled, se eu colocar aqui por exemplo um value com teste também, esse valor aqui ele não é enviado junto com o nosso formulário, tá? Quando a gente envia o nosso formulário, esse valor ele não vai junto, então a gente não consegue obter esse valor aqui. Diferente do read only, tá? O valor que está aqui no read only, ele é enviado junto com o formulário. Então essa é uma diferença muito importante entre os dois. E uma outra diferença entre o disabled e o read only é a seguinte, eu vou colocar um input type text aqui, input type text, só para a gente ter um outro campo aqui. E eu tô aqui com o read only, né? Se eu tiver aqui no meu primeiro campo, vou digitar alguma coisa, quando eu aperto Tab, né? Pensando, por exemplo, que eu estivesse usando somente o teclado, eu consigo ir para esse campo aqui. Então eu poderia, por exemplo, copiar o valor aqui como a gente já viu. Se eu trocar aqui para o disabled, salvei. Agora quando eu tô aqui no meu primeiro campo, se eu apertar Tab, ele pula esse campo, tá? Eu não consigo, usando a tecla Tab, parar nesse campo aqui. Ele vai direto para o próximo botão aqui no meu caso, tá? Então essa é uma diferença muito importante quando a gente fala aí de acessibilidade, tá? Se eu não tivesse, por exemplo, o mouse, ou quem tem costume aí de, né, usar muito teclado, tem essa grande diferença aí entre os dois, ok? Seguindo aí para o nosso próximo tipo de input, a gente tem o input type file. File em inglês significa arquivo. Você já deve ter visto esse input aqui. A gente tem aqui um botão escolher ficheiro e do lado nenhum ficheiro selecionado. Clicando aqui tanto no botão quanto no texto, tá? Qualquer um funciona, a gente vai aqui para o Windows Explorer para a gente selecionar algum arquivo do computador. Então, clicando duas vezes no arquivo ou clicando uma vez nele aqui em abrir, a gente seleciona ele. Então agora, aonde estava aqui nenhum ficheiro selecionado, a gente tem o nome e a extensão desse arquivo. Uma observação aqui é que você só pode escolher um arquivo por vez. Então se eu clicar aqui novamente, se eu clicar em cancelar ou em fechar, ele vai tirar esse arquivo que está aqui, tá? Então eu vou fechar aqui, por exemplo. A gente tem de novo aqui nenhum ficheiro selecionado, mas a gente só pode escolher um arquivo por vez aqui, tá? Vou para minha área de trabalho aqui, por exemplo, ó. Clicando, tentando selecionar vários eu não consigo, e clicando em algum, segurando Shift ou Ctrl aqui, quando eu vou para o próximo ele já tira a seleção do arquivo anterior, tá? Então realmente eu só consigo enviar um arquivo por vez. Uma outra observação aqui é que o nome que aparece aqui não é o nome do arquivo em si. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o Photoshop, aqui você vai ver que o nome está Adobe Photoshop. Mas se eu clicar duas vezes, fica aqui Photoshop.executável. Porque o nome que aparece aqui é o nome original, tá? No caso de atalhos, que foi o que eu fiz aqui agora, tá? Na minha área de trabalho, ele pega o nome do arquivo original, não o nome do atalho, ok? Só uma observação aí. Bom, eu vou fechar aqui para a gente falar de um atributo que a gente tem aqui no input type file, que é o atributo accept. Esse atributo, né, accept significa aceito, então a gente usa ele para dizer quais são os formatos de arquivo que a gente vai aceitar no nosso input type file. Se eu clicar aqui de novo em escolher ficheiro, você vai ver que aqui a gente tem, ó, todos os ficheiros. Como eu não especifiquei um tipo específico, né, então ele aceita qualquer coisa. Mas se eu colocar aqui agora, por exemplo, image/png, vou salvar, vou escolher de novo aqui, você vai ver que agora ele já mudou aqui para png image. Então eu não consigo mais selecionar, né, eu não consigo visualizar, na verdade, aqui no Windows Explorer, qualquer outro arquivo que não seja do formato PNG, tá? Eu posso alterar aqui de novo para todos os ficheiros, que eu vou continuar vendo todos, tá? Então apareceu aqui, por exemplo, essa DLL, mas se eu tiver aqui o PNG, tá vendo? Eu não consigo mais visualizar esse arquivo. E aí eu posso fazer aqui dentro uma lista, né, de formatos que eu quero aceitar. Então eu vou separar por vírgula aqui, por exemplo, vou colocar image/JPEG, tá? Então agora clicando aqui em escolher ficheiro, você vai ver que a gente tem ficheiros personalizados. Então, separando por vírgula, a gente pode colocar ali vários formatos que a gente quer aceitar dentro do nosso input. E eu poderia ainda, no caso, por exemplo, eu quero aceitar qualquer formato de imagem. Eu posso colocar, por exemplo, image/asterisco. E com isso eu estou falando que eu quero aceitar qualquer arquivo que seja do formato de imagem, tá? Não um tipo específico, ou ficar selecionando vários ali, mas sendo imagem, ele está aceitando, tá? Então eu posso colocar essa barra e esse asterisco para dizer que eu quero aceitar todos os formatos de um arquivo de imagem, por exemplo.
Um outro atributo do nosso input type file é o atributo WebKit Directory. Salvando aqui, agora com esse atributo eu só consigo escolher pastas, tá? No nosso seletor aqui. Eu não tenho mais aqui no cantinho aquele tipo, né, sendo especificado, e agora eu só consigo selecionar pastas aqui, tá? Qualquer outro formato não aparece. E aí, no caso, se uma pasta tiver mais de um arquivo dentro, então vou pegar aqui, por exemplo, alguma. Quando eu clico em carregar aqui, ele vai carregar todos os arquivos que estão dentro daquela pasta, tá? Então quando eu clico aqui em carregar, ali no caso eu só tinha um. Se eu tiver mais de um, ele vai aparecer ali a quantidade de arquivos que eu tenho ali dentro, tá? No caso aqui, ó, 27 ficheiros. Então eu tenho 27 arquivos, né, dentro daquela pasta ali. E aí, como a gente já viu, a gente também só consegue selecionar um arquivo por vez ali, né? Mas a gente tem um outro atributo aqui que a gente também já viu, que é o atributo multiple. Salvando aqui agora, você vai ver que a gente consegue selecionar vários arquivos de uma vez, tá? Então, aqui agora eu posso ou clicar e arrastar, tá vendo? Agora está habilitado. Ou eu posso, por exemplo, clicar no primeiro e segurar Shift ou Ctrl. Se eu segurar Shift, né, eu posso clicar aqui no último, ou aonde eu quiser, e ele vai selecionar daqui até lá. Ou eu posso clicar no primeiro, segurar Ctrl e vir selecionando quais desses aqui eu quero. E aí, clicando em abrir, agora eu tenho aqui 5 ficheiros, tá vendo? Então é para isso que serve também o nosso atributo multiple. E mais uma observação aqui é que se você selecionar um arquivo, então por exemplo, eu vou selecionar aqui, a gente tem o nome do arquivo aqui. Se eu clicar em escolher ficheiros para selecionar outro arquivo, mesmo tendo o atributo múltiplo aqui, ele vai tirar o arquivo que já estava ali, tá? Então agora a gente só tem um arquivo aqui. Tá? Esse atributo ele não guarda, se você for selecionando vários, um por vez, ele não vai guardando, tá, todos os outros que você selecionou anteriormente. Então eu precisaria selecionar eles dois juntos, aí agora sim a gente tem aqui dois ficheiros para enviar os dois de uma vez, ok? O próximo input que a gente vai ver aqui é o input type number. Salvando aqui, você vai ver que ele é visualmente, né, igual no input type text. A diferença é essa daqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, a gente tem duas setinhas aqui e clicando a gente vai ver que ele vai aumentando ali em número, tá? Então esse é um input realmente para a gente colocar números. E aí dentro dele aqui eu posso colocar todos os atributos que a gente já viu, como min e max, por exemplo. Min, vou colocar um max 5. Então agora eu só consigo, né, e nesse intervalo ele não passa, tá vendo? Nem para cima nem para baixo. E eu consigo também usar, por exemplo, o step aqui dentro, querendo que ele vá de 2 em 2, tá? Então você vê que ele começa no 1, depois ele vai para 3, depois ele vai para 5 e é o máximo, tá? Então todos os atributos que a gente já tinha visto aí a gente consegue usar aqui também no nosso input type number. O próximo input que a gente tem aqui é o input type search. Input type search. Search em inglês significa procurar, pesquisar, e ele é visualmente também igual ao input type text. A diferença aqui é a seguinte: se eu colocar algum valor aqui, eu vou colocar por exemplo meu nome, ele vem com esse xzinho aqui do lado, e esse x ele só é ativo quando o campo está selecionado ou quando eu passo o mouse por cima, tá vendo? Então se eu tiver com o campo ativo ele fica com o xzinho, e se eu passar o mouse também. E se eu clicar aqui ele vai apagar tudo que tinha naquele campo ali, ok? Essa é a única diferença aí do input type search para o input type text. A gente tem também o input type tel para telefone, né? Input type tel também é visualmente igual, tá, ao input type text. E esse daqui na verdade ele não bloqueia, tá? A gente consegue tanto digitar número quanto letras aqui, por exemplo, e ele não vai bloquear, tá? Então eu consigo enviar, por exemplo, isso daqui, mesmo tendo letras ali no telefone, ele vai aceitar normalmente. O próximo que a gente vai ver aqui é o input type URL. Uma URL é um link, tá? Então você vai ver que também é visualmente igual ao input type text, mas assim como no input type e-mail, se a gente tentasse enviar alguma coisa sem o arroba, né, o caractere arroba outro caractere, o input type URL ele também bloqueia se a gente não estiver atendendo um formato específico. Então vou apagar aqui todo o restante. Tá dentro do nosso form, eu vou colocar aqui um input type submit. Vou colocar aqui um value e enviar. Beleza. Se eu colocar qualquer coisa aqui e tentar enviar, você vai ver que a gente vai ter um erro, que ele está pedindo para a gente colocar aqui um URL. Um URL normalmente é formado por HTTP
ou HTTPS, // e o restante, né? Então o mínimo que ele espera aqui é um caractere e o 2 pontos, tá? Isso daqui ele já vai aceitar e vai enviar. Se eu não tiver uma letra, se for um número aqui, por exemplo, ele não vai enviar, tá? Então eu preciso ter qualquer letra aqui, qualquer caractere e 2 pontos, tá? Qualquer coisa depois, mas o mínimo que eu preciso ter é isso daqui, uma letra e 2 pontos, tá? Esse é o formato que ele espera aí para a gente conseguir enviar o nosso formulário. Bom, pessoal, então é isso. Agora sim, acho que a gente passou aí por todas as tags relacionadas a formulários, né? Todos os tipos de input diferentes aí quando a gente fala de formulário no HTML. Ficaram 2 vídeos bem grandes aí, mas espero também que bem completos e que ajude aí vocês de alguma forma. Então qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!